Olá, graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esses vídeos. E agora nós vamos ver uma parte interessante que se faz necessário a gente compreender também um pouco da mitologia egípcia, um pouco da história egípcia, para nós entendermos essas sequências de praga. Então nós vamos ver a primeira praga, que é a praga de sangue, a segunda de rãs, a terceira de piolho, a quarta de mosca, a quinta de peste nos animais, a sexta das úlceras, a sétima da chuva de pedras, a oitava dos gafanhotos, a nona das trevas e a décima e última, que é a pior de toda, a morte dos primogênitos. Amém? Então, é muito interessante nós entendermos essa questão de o endurecimento do coração de Faraó. É muito importante nós entendermos um pouco a respeito dessa atenção que os egípcios davam aos seus deuses pagãos. E nós precisamos entender que Moisés também, ele foi criado naquela cultura egípcia, mas ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu sofrer com o povo de Deus, ou seja, andar pelo caminho estreito, andar na presença de Deus. E é interessante isso, amém? Então estamos em Êxodo capítulo 6, versículos 26, é quando Moisés vai falar novamente com o Faraó, amém? E diz assim, são estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia seguinte em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor. Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixem ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, Falou o Senhor a Moisés e Arão. Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acredite, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então aqui nós vamos ver, né, essas expressões. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o coração de Faraó se endureceu. Amém? Então é muito importante nós entendermos e crermos, né, no caráter de Deus e entendermos que houve primeiro um endurecimento por parte do Faraó. E por causa disso, na narrativa, quando Moisés escreve, ele vai utilizar uma expressão idiomática como se Deus tivesse endurecido o coração de Faraó. Mas isso não é verdade, amém? A verdade é que na interpretação correta, né, nós podemos ver aqui no versículo 13, todavia o coração de Faraó se endureceu. Era algo íntimo de Faraó, porque ele cria nos seus deuses pagãos. Ele cria naquela
constituição, amém, egípcia, naquela mitologia egípcia, e ele era fiel aos deuses. Ele também era denominado como um deus. A natureza onde ele vivia também tinha os seus deuses. O próprio rio Nilo era como se fosse uma divindade para a terra do Egito, porque tratava-se de fertilidade. Então é muito importante nós entendermos isso aqui. Eu não quero ter pressa, amém? Mas um profeta era um intermediário entre Deus e o seu povo. Ele agia como um porta-voz de Deus para o seu povo e representava o povo diante de Deus. Por isso que no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. A mensagem que Moisés ia levar não era uma mensagem própria dele. Não era a vontade de Moisés o povo ia adorar. Aquilo era a vontade de Deus. E porque Moisés estava constituído como um profeta diante do faraó, revelando a mensagem de Deus, era como se o próprio Deus estivesse dizendo ao faraó. Amém? Então o texto diz aqui, olha, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu, porém, falarás tudo que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão entregava a mensagem a Faraó. Deus mostrava a Moisés o que iria acontecer e como era que Faraó iria se comportar. Moisés orientava Arão, Arão fazia e o poder de Deus se manifestava. Porém, aqueles homens, eles tinham líderes também pagãos, que através de ciências ocultas, de mágicas, o que era que eles faziam? Eles enganavam o povo e orientavam o povo, amém? Através da falsa religião, através dos falsos deuses, que nós chamamos de ídolos, amém? Só existe um Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho Jesus ao mundo para salvar o mundo. Porém, as nações, elas tinham, vamos dizer assim, sido enganadas por Satanás, e por causa desse engano, elas constituíram ídolos e eram escravas dessas, vamos dizer assim, obscuridade, né, dessas magias e de tudo que esses ídolos podiam fazer. É muito interessante se você puder assistir a algum documentário sobre a mitologia egípcia, você puder entender, porque cada praga que vai se iniciar agora é Deus demonstrando o seu poder contra um ídolo, contra um deus pagão falso, que os egípcios adoravam. Aí a gente vê as pragas e diz assim, mas rapaz, eu não entendo, por que é que Deus fez isso, né? Mandou essa, por que logo não já tirou o povo? Nós precisamos entender, Deus estava dando àquele povo a oportunidade de também reconhecer o Senhor como Deus e se render diante do Senhor. Mas Deus já sabia pela sua presciência e já tinha orientado Moisés e Arão de que Faraó não iria obedecer, porque ele estava cego. Ele estava fascinado, ele estava encantado. Então, quando Arão vem e através do seu bordão ele faz com que ela se torne numa serpente, versículo 11 diz, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. Então existiam, né, falsos sacerdotes chamados de sábios, que eram falsos sábios, e encantadores, que encantavam as pessoas, que manipulavam as pessoas. Na grande maioria, as pessoas não tinham conhecimento e viviam reféns desse mundo, vamos dizer assim, oculto. Então, quando os sábios do Egito e os encantadores vêm, eles fazem o seguinte, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Então eles pegaram as suas varas que eles tinham e através de magia, através de ciências ocultas, fizeram com que aquelas varas também se tornassem cobra. Mas o que foi que aconteceu? A vara de Arão veio e comeu aquelas serpentes. Deus veio e mostrou, olha, o meu poder, ele é maior do que esses poderes falsos de magia, esses poderes falsos fundamentados numa falsa sabedoria, onde Satanás, na obscuridade, fazia com que o homem, ao invés de reconhecer e adorar o Deus verdadeiro, eles ficavam adorando ídolos, adorando divindades como a natureza, como o homem misturado com o animal. Então tinha muitos deuses egípcios que eram, vamos dizer assim, mentirosos, eram falsos. E Deus estava querendo mostrar que não adiantava. O Deus verdadeiro é o Deus
de Israel. Amém? E nós vamos devagarzinho compreender o que cada praga se contrapunha a cada divindade. É claro que nós não entendemos direito essa questão das pragas, porque nós não conhecemos um pouco a respeito da cultura, da mitologia egípcia, mas se você buscar esse conhecimento, você vai ter um entendimento melhor. Amém? É muito importante você ler a palavra de Deus. Amém? Nós não vamos correr. Então, concluiu o Êxodo, volta e lê novamente. Procura ler algo a respeito numa Bíblia de estudos, comentários, amém? Procura ver alguns comentaristas, documentários sérios que falam sobre a mitologia egípcia e você vai ter entendimento, amém? Do que essas pragas significam e aqui estavam associados cada um desses itens de cada praga, amém? Então, espero que você seja grandemente abençoado. Hoje à noite nós temos na Casa do Oleiro Tempo de Mulher e Homens de Honra. Amém? Vamos estar recebendo Valéria Moraes. Não temos mais vaga, mas você pode acompanhar pela internet através das redes sociais. Para os homens, nós vamos ter nossa reunião, será uma grande bênção. Eu creio que Deus vai falar grandemente ao nosso coração. E espero que você venha também com a atitude para receber. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.